Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Deus que abençoe a santa paz de Deus em todos os corações nessa quinta-feira. Que o Senhor encha a nossa vida de paz, de prosperidade, de resiliência e resignação para continuarmos enfrentando aí essa grande batalha que está posta para a nossa nação, para o nosso povo, independente de credo, independente de ideal político, todos estamos sendo afetados aí por essa pandemia que tem trazido tanta tristeza. Quero, no início desse culto, expressar aqui os nossos pesares, os nossos sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos, conhecidos, de forma tão abrupta, tão inesperada, muito embora a morte não faz prenúncio, né? Ela é sempre inesperada em qualquer circunstância. Mas o nosso sentimento, o nosso coração, junto de vocês nesse momento, saibam que vocês estão também nas nossas orações. Não sabemos, eu já perdi alguém próximo e posso imaginar a dor que cada um tem sentido e posso, irmãos, enfim, de longe sentir aí o que vocês estão passando. Mas saibam que os irmãos, as irmãs estão e estarão sempre nas nossas orações. Nosso abraço virtual para vocês, que o Senhor possa confortar todos os corações. Vamos tentar nesse culto falar um pouquinho de vida, tentar trazer algum ânimo, algum alento a vocês, se é que é possível. A esperança é essa, de alcançar o vosso coração e tirar um pouco dessa amargura, dessa coisa ruim que está sobre todos nós. Não é voluntário, é impossível de não sentir tristeza em meio a tanta desolação, a tanto choro, né? Como podemos ir num velório e dar risada, né? Impossível, todos estão consternados. Então, nossa, eu sinto muito. De todo o coração, os irmãos, tá bem? Vamos começar o santo culto louvando ao Senhor com o cântico 49, 49.
buscando estás, feliz por vir, em Cristo encontrarás, se tão somente a Ele ouvir, o seu amor terás, vem receber. Cristo Jesus, fiel pastor, o príncipe da paz, por seu poder nos dá valor e muito feliz nos faz. Vem receber. Se oprimido tu estás, não deves mais tardar. Só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Vem receber. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 80, cântico 80, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pois em Cristo
Mais um, né, Brunão? Então vamos cantar para nós orarmos a Deus. Faz tempo que a gente não canta esse hino, é tão lindo. No Inário 4 ele era o 318, mas não é esse não, Brunão, peraí. Me lembrei dele agora, fala da estrela. 9:4, cântico 94, que a gente embaralhou os hinos, né? Algumas numerações que não eram tão conhecidas. O 4 continua 4, 433 continua 433, 157, 119, e os outros nós embaralhamos porque tivemos problemas com direitos autorais, né? Mas a bem da verdade, a música, a melodia, essa melodia que vocês ouvem, é domínio público. E a letra, essa letra desse cenário é nossa, da CCA, mas de domínio aberto para uso em qualquer lugar. Os da CCB é uso proibido fora dos recintos da Congregação Cristã no Brasil. Mas o nosso hinário é feito para adorar a Deus. Então ele pode ser usado em qualquer lugar, em qualquer instituição. Bom, mas hino 9:4, cântico 94. Esse mesmo. Glória a Deus. Nossa vida. Vamos cantar. Cristo Jesus, o Redentor, é a estrela da manhã, a sua luz é guardiã e nos protege por seu amor, e nos protege por seu amor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Lembremos-nos com suave justiça. É equidade, é o que é certo, é o que não se pode mudar. Mas julgo é uma percepção de alguma coisa. E o Senhor tem um jugo suave. Ou seja, Deus sempre nos olha com os melhores olhos possíveis. Da melhor forma possível. Sempre procurando achar o melhor em nós. A própria palavra fala na boca do apóstolo São Paulo que o Senhor nos quer achar aprovados diante da sua presença. Ele faz de tudo para que nós sejamos encontrados aprovados, sejamos encontrados, enfim, dignos de receber alguma coisa de Deus. Vamos orar agora
apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, de todos vós e todos nós que estamos participando desse culto. Aqui presencialmente estamos Irmão Bruno e eu, mas aí na sua casa, sua família, nós temos visto o nosso canal aqui no YouTube principalmente, mas no Facebook também. Ele tem crescido bastante, nós temos colocado bastante conteúdo para que a Irmandade possa ser sempre nutrida de bastante coisa boa. Todos os dias, às 7 da manhã, ao meio-dia e meio e às 18 horas, a gente coloca o podcast no Face, no YouTube e agora no Spotify. Pensa que chique. Então, nosso trabalho tem sido incansável para alcançar a nossa Irmandade. Fora os cultos, que são diários, fora o recorte só da palavra, o recorte só da oração, que é feita nos cultos, né? Agora à tarde teve culto, os irmãos já devem ter disponibilizado aí a palavra que Deus deu ao seu servo, a oração, enfim. Irmãos, nós temos sido realmente incansáveis. E tem uma equipe grande, bastante gente que está envolvida com isso aí, que cuida só disso. Nós já somos em 7, Bruno. Fora o restante, aí, os terceirizados aí, então é bastante gente que está fazendo a obra, enfim, chegar até a sua casa. Então pedimos orações também por esses trabalhos, por todo o ministério da obra de Deus, nas 4 faces da terra, nos 4 cantos da terra, onde o povo de Deus estiver reunido, que o Senhor possa estar junto também. Inicialmente, hoje é dia 1º de abril, né? Inicialmente, essa extensão aí da fase emergencial é até o dia 11, mas nada indica que isso não será... Bateu de novo? Quanto? Quase 4.000 vidas perdidas. E é o que a turma anda falando aí, que vai bater 5, né? Eu não sei o que dizer, irmãos. A gente não tem o que dizer, só pedir misericórdia a Deus. Enfim, vamos tentar ficar vivos, né? Não entrar para a estatística. Olha, é uma guerra mesmo, uma guerra como uma guerra de arma, guerra, enfim, como a Segunda Guerra Mundial, aí, matando gente assim a rodo. Que Deus tenha misericórdia. É só o que podemos pedir. Vamos orar, pedir a benção do Senhor por esse culto. Acho que a Irmandade já está assim, bastante saturada de informação sobre o Covid, de tudo isso. Eu vou me policiar para daqui para frente parar de falar um pouco sobre isso, porque não vai resolver. Vamos deixar para a mídia fazer alarde. Eles já fazem bem, né? E outra, também se estão passando informações corretas, é só fatos mesmo. Então não tem como contra fato, não há argumento. Vamos tentar falar de Cristo, falar de boas coisas nesse momento. Nós não estamos indiferentes a esse grande problema que nós estamos enfrentando, mas nós já sabemos o suficiente e já constatamos que o que nós devemos fazer, todos já estão cansados de saber também, né? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos mande do céu a sua palavra, que Deus possa falar com a nossa alma, nos ajudar, nos fortalecer, encher nosso coração. Vem aí um final de semana de bastante trabalho para nós, principalmente aqui na igreja, né? Teremos 24 horas de oração em misericórdia, que o Senhor nos ajude, que Deus nos fortaleça. Dá um medinho de fracassar, mas estamos firmes, nós não vamos arredar não, vamos até o fim nisso aí, no nome do Senhor Jesus. Vigília a gente já passou de rodo aí, orando a madrugada inteira, da noite de uma sexta-feira, das 9 da noite até as 6, 7 horas da manhã do sábado. Nós vamos vencer, no nome de Jesus. E outra, seremos um time, bastante gente se fortalecendo, enquanto um descansa, o outro ora, enquanto um vigia, outro descansa, né? Vamos lutar, vamos vencer isso aí. Apresentaremos os seus pedidos de oração, pedimos a vocês que estejam também em comunhão e que procurem orar a Deus junto de nós, buscando essa aproximação com Deus. Tenho certeza que o Senhor vai visitar o teu coração onde você estiver. Ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, oremos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Pai nosso que estás nos céus, prostrados aos teus pés em oração, nós nos colocamos, Senhor, diante de ti, para agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que o nosso nome foi escrito no livro da vida, pelo dia que tu nos encontrastes e fizeste em nós um plano de salvação, e tem executado muito bem esse teu plano, Senhor. Glória ao nome do Senhor. A nossa vida é cheia do teu favor. Nossa vida é cheia da tua graça.
e também da tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos por estarmos aqui, falando contigo, e cremos, sem sombra de variações, que tu estás ouvindo a voz das nossas orações, e que no seu tempo, na sua vontade, segundo o seu plano em nós, tu farás, Senhor, a sua boa obra na nossa vida, e nós glorificaremos o teu santo nome. Apresentamos a Deus esse santo culto que foi aberto no nome do Senhor Jesus. Faz com que a tua presença esteja aqui junto de nós, nos visita, nos enche da tua virtude, da tua graça, nos faz, Senhor, entender os teus desígnios em nós e na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Quantas e quantas vezes nos achamos perdidos, Senhor, sem entender o que estamos passando ou o que está havendo ao nosso redor. Dá-nos uma visão ampliada, dá-nos a graça de perceber mais o teu mover nas nossas vidas, que não estejamos quietos, que não estejamos, enfim, indiferentes, mas estejamos sempre ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Pai eterno, ajuda este santo culto a ser dirigido pelo teu Espírito, faz com que a tua presença seja derramada, seja, Senhor, sobre nós, que nós vejamos sempre o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia em todas as coisas. Pai, manda-nos do céu a tua santa palavra e fala com as nossas almas essa noite, nos instrui, nos anima, visita os nossos corações, glória ao nome do Senhor. Visita o nosso coração com a tua presença, nos faz sentir a doçura da tua graça em nós. Ó Deus, o nosso refúgio é o Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor, tudo que temos de mais importante está no Senhor. A nossa fé é o que nos resta nesse momento, Senhor, pois bens materiais, conhecimento literal das coisas dessa vida, e ainda que seja da palavra, nesse momento, ó Deus, são dispensáveis, pois o que nos tem nutrido, o que nos tem feito estar de pé, é a fé em Jesus Cristo, Senhor nosso. Ó Pai de amor e de bondade, visita os nossos corações com a tua doce presença. Glória, glória a Deus. Visita a nossa alma. Tira de nós, Senhor, todo medo, todo temor. Tira de nós todo o pavor, todo o espanto, Senhor. Nós confiamos em Ti. Não temos outro Deus, não professamos outra fé, senão a no nosso Deus, Criador e Formador de todas as coisas. Ó Senhor maravilhoso, toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade. São muitos os pedidos, todos eles estão depositados nas Tuas mãos nesse momento. Sabemos que Tu conheces todas as coisas e que sabes o momento certo para operar. E ao Teu mandado, tudo obedecerá, Senhor. E nós, muito mais, obedeceremos a Tua vontade na nossa vida. Ajuda as famílias enlutadas, as famílias que estão passando por essa desolação. Só o Senhor pode confortar os corações, mas nós cremos que ao Teu mandado todas as coisas ruins se afastarão das nossas vidas. Abre as portas de emprego que estão fechadas, abre os caminhos e faze-nos, Senhor, sempre estar diante de Ti em retidão, faze-nos estar sempre diante de Ti com o coração sincero, clamando, orando, buscando de Deus refrigério e refúgio, pois sem o Senhor nós nada somos, absolutamente nada. Nem somos e nem temos nada, Senhor. Assim, ó Deus, fala com a nossa alma, fortalece-nos pela força do Teu poder divino e faze-nos estar sempre alegres diante de Ti, sempre esperando dias melhores, pois nós sabemos que não há negra noite que não amanhecerá, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Pai. Assim, ó Deus, receba no céu essa humilde oração que fazemos. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive por todo sempre. Amém. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Queridos, próximo sábado, então, é amanhã à noite já, né? Na virada de amanhã para depois, a partir das 0 horas, nós vamos começar aí esse clamor de 24 horas, tá bom? De 0 hora do sábado até 0 hora do domingo.
A gente vai passar o dia inteiro no sábado orando aqui com vocês, vários irmãos e irmãs orando. Entretanto, às 3 da manhã do sábado, o irmão Rafa vai fazer o clamor da madrugada normal. Às 10 da manhã, o culto das mulheres normal. Às 2 da tarde, o culto da Vila Carrão normal. Às 20 horas, o culto aqui do Alphaville para toda a nossa Irmandade. Aliás, todos os cultos são para toda a Irmandade. Também às 20 horas normal. E aí, 21, 22, 23, até a 0 hora, clamor. E aí encerramos essa maratona. Quando for domingo, 10 da manhã, tem culto de novo e vamos embora. E 14 horas, é isso, né, Brunão? Meu Deus, domingo às 14 tem culto de Sorocaba. Ufa, glória a Deus, que Deus nos fortaleça, né? Irmão Ricardo, da região sul de São Paulo, São Lourenço da Serra, também vai começar a vir atender os cultos já para a nossa Irmandade daí. Não que haja nenhuma segregação, é que a gente quer que os irmãos estejam aqui, porque quando vocês virem eles lá na igreja, vocês já vão estar familiarizados. É importante essa interação e o servo de Deus consegue vir e a gente é óbvio que vai aproveitar para que, enfim, as coisas se encaminhem da melhor forma possível, tá bom? Então, acompanhem sempre a nossa programação, como disse aos irmãos, tem conteúdo o dia inteiro sendo postado aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para que vocês possam interagir com a gente, sempre uma palavra de ânimo, sempre, enfim, algum incentivo para que vocês estejam mais animados. Aliás, vocês, todos nós, né, porque somos todos iguais e sofremos aí padecemos dos mesmos males, né? Precisamos totalmente da misericórdia de Deus, e eu sei que assim também o Senhor nos vai abençoar grandemente, tá bom? Na descrição do vídeo estão os dados bancários, entramos no mês de abril, as coisas não estão fáceis, temos bastante coisa em andamento e queremos continuar, contamos com a colaboração da nossa Irmandade. Às vezes vemos algumas pessoas criticarem, mas está falando de oferta, mas irmão, a obra vai viver do quê, irmão? É uma pergunta tão boba, enfim, um assunto tão sem nexo, como os irmãos acham? Não a nossa Irmandade, que a Irmandade contribui assim com maior amor. E, normalmente quem não ajuda em nada só reclama, né? Como acha que isso aqui vai no ar? O que os irmãos acham? Como que funcionaria isso? Tem uma fábrica de dinheiro, o Bruno vai lá e imprime lá, nota de 100, a gente paga as contas, o plantão pede R$100 em casa. Vocês não têm juízo, irmão? É óbvio que nós vamos falar aqui para a Irmandade e abertamente. Além do que, é garantido pelo estatuto da nossa igreja, e é óbvio que a Obra de Deus é uma instituição sem fins lucrativos, a CCA, e ela vive dos donativos dos seus fiéis e daqueles que simpatizam pela obra. Qual o problema? Então aí está a nossa chave do Pix. Eu sempre falo antes da leitura da palavra, porque é recortado o vídeo da palavra e a gente consegue alcançar mais gente, é de propósito. Não sou tão doido assim, eu faço de propósito mesmo. Por quê? Para que a gente alcance mais vidas. Nós estamos comunicando a vocês. É óbvio que todos sabem e têm prazer de contribuir. E a gente fala com liberdade. Esse momentinho do culto que a gente tira para os avisos. E todo culto, a gente não sei se o Moine tem falado. É que ele tem dado coleta grande, então. Por isso que ele não fala. Mas eu, como não tenho, eu peço para a Irmandade. Para a obra de Deus continuar. Tudo isso que vocês estão vendo. Ó, Tapirapão Paulista, mandamos quase R$3.000 para lá. Sorocaba, mandamos R$3.000 essa semana. Ou 3.000. Bairro do Limão já passou de 25. E vai ficar mais caro ainda, porque vai ficar bonitinho. Eles não vão fazer um barraco. É o seu dinheiro. E esse benefício vai retornar para você. É a sua oferta, retorna para você. Cesta básica, nem sei quantas vocês deram. Já passou de 50. Em março, certeza absoluta que passou de 50 cestas, que foram atendidos gente que você nunca nem vai ver na sua vida, mas tem todo o registro, tem endereço, tem, enfim, um resumo da família, quantos filhos, quem trabalha, quem tem perna, quem não tem perna, quem é bonito, tem tudo certinho, porque a gente trabalha com seriedade. Tá bom, Irmandade? Então eu não tinha nem preparado para falar nisso, mas é importante falar para a gente continuar tendo essa relação de transparência com a Irmandade, da nossa prestação de contas. E Deus tem abençoado grandemente. Nós fizemos essa pintura externa aqui do Limão, do Alphaville, para adequação da nova cor. Passamos aí de R$8.000 também, com tudo que foi necessário. E é assim mesmo, é o seu dinheiro. É a sua oferta que volta em benefício para vocês. De equipamento aqui a gente gastou quanto? 12? Mais de 12? Uns 15 mil? Uns R$20.000, o irmão Brunão falou. E eu não tenho dúvida, porque eu vejo eles comprar, o Amir vai lá, pichincha, vai num canto, volta no outro, divide, parcela, é ou não é?
e ainda assim está nisso. Isso só para fazer essa live, que não é um top, não. Mas também não é tão ruim que nem andam fazendo por aí. Tá razoável. E tá muito bom. E outra, é feito de coração, a gente faz o nosso melhor. Agora tem que comprar o computador novo. Ontem nós pagamos só 2 memórias. Quanto? R$ 1.200. Que dá 32. 2 memórias de 16 GB, ficou R$ 600 cada uma. R$ 1.200. Então é um negocinho desse tamanho assim, ó. É um pente. O Bruno não sabe o que é pente porque não usa, mas... a gente chama de pente de memória, né? Então os irmãos veem como é caro. Cada câmerazinha dessas foi 4.500. O ATEM Mini foi 5.000. O ATEM Mini é o cara... Corta aí, Bruno, para eles verem. Corta para cá, meu filho. Ah, tá na oração? Desculpa. O ATEM Mini é um aparelho que ele corta para essa câmera onde eu estou olhando agora e agora para essa aqui, ó, onde eu estou olhando agora. É igual faz na televisão, mas pode voltar para outra lá que eu fico com vergonha, que eu sou muito bonita, a turma vai apaixonar. Aquela de lá. Então, todo esse equipamento, toda essa estrutura é para a nossa Irmandade, tá bom? Então a gente, até esses dias eu fiz um pedacinho, o Oliver mostrou um pedacinho dele operando as letras, foi colocado as letras de todo o nosso inário no software, no OBS, né, que chama, para poder vocês terem as letras aí, QR Code de... Eu mostrei para vocês no dia, ele tirou o nome do Senhor Jesus, enfim, tá bom? Então é importante a gente sempre prestar conta com vocês, e aparece um ou outro que reclama mesmo. Se ajudasse, a gente até ouvia reclamar, mas nem ajudar não ajuda, ainda fica enchendo as paciências. Enfim, dito isso, vamos cantar a primeira estrofe, a primeira parte do hino 195. Primeira estrofe não, primeira parte. 195, irmão Bruno. De
Glória a Deus. Passou de avisar a Irmandade que na próxima terça, na live das 14 horas, evidente que não poderá ser presencial, só com as pessoas que precisarão estar aqui, que é umas 4 ou 5 pessoas, nós teremos batismo às 14 horas, tá bom? Próxima terça, que eu não sei que dia é, 5, 6. 6, né? Dia 6 de abril. Será que é aniversário da minha mãe? Nem sei. Que meu avô registrava os filhos por atacado. Ah, não, da minha mãe foi 5 de março. Então, irmãos, próxima terça-feira terá batismo às 14 horas, tá bom? Toda a Irmandade convidada. Se mais alguém sentir de se batizar, só chama a gente nesse QR Code que está aí, que a gente providencia para que você esteja aqui também, enfim, com todos os cuidados, como vocês assistiram o último batismo de sábado, para que possa obedecer também esse mandamento da palavra de Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Então, como falei para a Irmandade, antes agora do hino, a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? alfaville@ccacristã.org.br, para você que quer contribuir aí para a obra de Deus, para ajudar a gente a continuar levando essa mensagem do Evangelho. Outra coisa, que era para ter explicado, mas acho que agora é o momento mais oportuno. Às vezes a Irmandade vê, vamos ficar em comunhão para a palavra, Deus seja louvado. O irmão N não tem hábito de fazer, mas todos nós, os demais, fazemos. A gente sai aqui de lado. Para quê, se não tem outro irmão para pregar a palavra? A não ser que o Bruno queira vir. Acho que não, né? Para quê, irmão? Para a gente tenta, desses segundos, esses poucos momentos, o Bruno me fala aqui quanto tempo nós temos de culto e tal, e a gente tenta, assim, de forma heróica, esvaziar um pouco a nossa mente para poder trazer a palavra para vocês. Quando tem outros irmãos, a gente oferece, que claro que Deus pode dar. Muito, embora não tenha sido recomendável trocar a presidência do culto agora por conta da pandemia, para que esteja uma pessoa só, mas enfim, a palavra de Deus e sempre será. Então a gente tenta, sabe, se concentrar, limpar a mente, pedindo a Deus misericórdia, porque nós temos problema, nós temos dias, a gente tem dor, tem medo, e temos tentado. Então eu particularmente saio, tento, sabe, vocês veem que eu sempre faço assim, tentar dar uma... para tentar... eu nem sei. Eu falei ainda agora para o Bruno, vocês não ouviram que o microfone está fechado, ele está testemunhando, eu falei, meu Deus, é muita palavra. É só Deus para ter misericórdia. Então, só explicando a Irmandade isso aí, para que vocês não vejam nenhuma leviandade no nosso comportamento, tentar passar uma coisa que não é real. É tudo de verdade aqui, a gente procura fazer de todo o coração. Pode não ser bom, mas é de todo o coração. Vamos ler a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, onde fala aqui a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Valeu, Bruno. Bora lá. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco,
para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, é tão bonito a gente ver. Deixa eu ver quem mais escreveu sobre isso aqui. Mateus e Marcos também escreveram. No Evangelho de Mateus 4, 18, 22 e no Evangelho de Marcos 1, 16, 20. Eles estavam por ali e viram essa manifestação maravilhosa do poder de Deus. Então nós nos lembramos que Jesus estava meio que no começo, ou exatamente no começo aí no começo do fim da sua missão, que ela foi bem curtinha, assim, com profundidade, com bastante dedicação, se podemos usar essa expressão, foram nos últimos 3 anos da sua vida. Então, quando ele já era um homem feito, já tinha, enfim, toda a percepção necessária do mundo aí exterior, né, do mundo à sua volta, ele intensificou os 3 últimos anos mais intensos da sua missão. Foram quando ele conheceu esses discípulos. Então, os irmãos vejam que era uma grande missão, como já disse, de pessoas que eram bem desconhecidas, pessoas que ainda não haviam se relacionado bastante, o quanto deveriam, pelo menos aos nossos olhos, né, a nossa compreensão de como a coisa deveria ser, que é sempre a errada. A certeza, as ações certas, a maneira certa de fazer, claro, está no Senhor. Entretanto, o Senhor queria, irmãos, nesse momento, o Senhor Jesus, fazer chegar a sua mensagem aos ouvidos que fossem possíveis que chegasse, trazendo com isso conversão, trazendo com isso as pessoas uma proximidade ou uma aproximação com Deus. Então ele sempre juntava o útil ao agradável. O útil, nesse caso, foi o milagre, foi muito útil, né? A comida, a pesca, o provimento que eles precisavam. E o agradável é a boa e agradável graça de Deus, que é a salvação, são os favores que nós não merecemos, mas que somos agraciados em recebê-los de Deus, e nesse caso, de Deus na pessoa de Jesus. Queridos irmãos, mas era muito difícil, como disse aos irmãos, eles eram completos estranhos. Havia ali um início de divulgação, que falavam das coisas que ele havia fazendo, tanto que os irmãos veem que Simão ainda não era discípulo, mas já o chamou de mestre. Então ele já creu que alguém tinha falado alguma coisa, que alguém tinha contado alguma coisa, falou: esse aí é o Cristo, tal. Assim como outros rejeitaram e não creram, e não acompanharam, e não seguiram, outros sim perseguiram até o fim, até que ele morreu, morte de cruz. Então tudo era muito difícil, todo o projeto é muito difícil no começo. Mas o Senhor tinha coragem de Deus para fazer, coragem de Deus para ir até onde ele gostaria, onde ele tinha que ir, onde ele queria ir. E já no começo dessa palavra, glória ao nome do Senhor, Deus manda dizer a todos nós, irmãos, seja encorajado no nome do Senhor Jesus. Seja encorajado para ir até o fim dos teus propósitos, de ir até as últimas consequências naquilo que você quer. Não com leviandade, não com loucura, com teimosia, com intransigência, mas com afinco, com fé, crendo, dizendo: eu tenho absoluta certeza do que Deus me fez saber. Tenho absoluta certeza do que Deus me pôs no coração. Quantos projetos nós iniciamos e às vezes ouvimos opiniões externas que, como disse aos irmãos agora, uns dias desse atrás Deus deu numa palavra, que nem sempre as pessoas que tentam nos demover de algum propósito estão mal intencionadas. Aliás, a grande maioria está muito bem intencionada. Ela quer que você não sofra, ela tem preocupação de você sofrer, de você se frustrar. Mas você deve se lembrar que a missão é tua, que Deus te pôs no teu coração isso para fazer.
esse trabalho, essa missão espiritual, essa empreitada que você iniciou. Então as pessoas não estão com o mesmo sentimento que você, elas não estão com a mesma motivação que você, que concebeu na sua mente um projeto. É mais ou menos filho. Qual filho que é mais bonito, o meu ou o seu? Não é? É o meu. E o do Brunão é o Brunão. É normal, não é? Ninguém acha filho feio. Ninguém acha sua criação feia. Você olha um quadro que um pintor fez e fala, não sei se é bonito. Ele é apaixonado, fala, é minha obra-prima, né? Minha melhor arte, minha melhor obra. Então, irmãos, olhe para esse teu projeto como a tua obra-prima. Olhe para esse teu projeto como a tua melhor obra, o teu melhor feito. E vai até o fim, seja ele espiritual, seja ele material. Às vezes nós vemos irmãos que correm atrás do ministério. Tem aquela vontade de ter o ministério, tem vontade de ser ancião, irmão. Tem vontade de ser diácono. Irmão, vem falar comigo. Me procura. Irmão Rodrigo, eu tenho tanta vontade de ser ancião. Glória a Deus, nós vamos fazer de tudo para você ser ancião. Meu Deus, que coisa boa. Tem gente que quer ser traficante. Tem gente que quer ser prostituta. Tem gente que quer ser bandido. Você quer ser um ancião, um pastor, você está correndo atrás do ministério? Glória a Deus! Glória a Jesus! Nós vamos te dar todo o apoio para isso. Louvado seja Deus! Quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos te dar condição para isso. A igreja está aqui para isso, para criar pregadores, para fazer nascer pregadores, pregadoras também, disseminadores da palavra. Meu Deus, não é muito melhor ter 30, 40 irmãos aqui do que o irmão N e eu só? Não é? Levando a palavra de uma forma diferente, uma linguagem diferente, com uma maneira diferente de enxergar as coisas, mas a mesma essência, a mesma palavra. O trompete toca soprano, o sax toca contralto, tenor ou baixo, o baixo toca o baixo, mas todos tocam a mesma melodia, do mesmo hino. Entende, irmãos? E a junção desses instrumentos forma uma melodia bonita. Então, irmão, irmã, não se envergonhe daquilo que você tem desejo de fazer. Não se envergonhe dos bons desejos do teu coração. Envergonhe-se sim dos maus. E procure esquecê-los e tirá-los da sua mente, enfim, e fazer com que isso não faça mais parte da sua vida, nem daquilo que você representa. Mas do que é bom, o que a palavra fala? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de bom proveito, nisto pensai. Glória a Deus. E o mestre, irmãos amados, primeiro você serve a Deus. Depois ele te serve. Vamos pegar o exemplo de Cristo na tentação do deserto? O diabo tentou de todas as formas, com comida, com poder, com glória, e ele resistiu. 40 dias lá no deserto. E a palavra diz, depois disso Satanás ausentou-se dele, e vieram os seus anjos e o serviram. Acho que em Mateus está lá. E vieram os anjos e o serviram. Primeiro ele serviu, o Filho de Deus. Depois os anjos o serviram. E assim aconteceu com Simão, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Primeiro o Senhor pediu a ele o barco. Me empresta, eles tinham pescado, irmãos. Estavam cansados, tanto que eles estavam no final do serviço, já estavam lavando as redes. E o Senhor pediu a eles, me leva um pouquinho adiante do mar, assim, longe da terra. Porque como as ondas vêm do mar para a terra, vem também o vento que forma as ondas. E ele falando do mar para a praia, a voz dele ia mais longe. Olha aqui que inteligência, que coisa bacana. E levava a voz dele mais adiante, porque ela fosse de melhor compreensão. Queridos irmãos, e aqui não vemos nada registrado, que ele questionou, que ele reclamou de qualquer coisa. Simplesmente o levou. Aí quando Jesus falou, pronto, eu já fiz o que tinha que fazer, agora leva o barco mais adiante, leva o barco lá no mar alto. Aí ele disse, Senhor, a gente já andou pescando por aí, mas o Senhor está mandando, eu vou, como diz, jogou a responsabilidade para ele, né? Falou, ó, eu estou indo o que o Senhor está mandando, vamos lá. Irmão, não tinha motor, ou era na vela ou era no remo. Foram, o Senhor mandou que lançassem a rede, ele lançou, e nós lemos aqui, todos nós lemos, a palavra nos diz que a rede ia se rompendo, glória a Deus, de tantos peixes. E aí vem o critério, você me serve primeiro, e eu te sirvo também como Deus. E veio a recompensa. Eles não acertaram nenhum negócio.
Eles não acertaram nenhum pagamento. O Senhor não disse a ele, me leva até a praia, depois eu vou te dar um monte de peixe. Me leva até a praia. Sim, Senhor. Sem intenção, sem segundas intenções. O que nos move, o que move a nossa fé, não deve ser o desejo do sucesso, do reconhecimento, da fama, do dinheiro, do possuir. O que move a nossa fé, irmãos, deve ser o propósito da nossa salvação. Glória ao nome do Senhor. Assim como servimos a Deus não por medo do inferno, servimos a Deus por desejo ardente de morar no céu. Prepara, irmão, glória ao nome do Senhor, a tua rede. Prepara o teu trabalho, os teus projetos. A tua rede se encherá da bênção de Deus, diz o Senhor. A tua rede se encherá da providência de Deus. Você precisará de ajuda dos amigos, da família, da irmandade que está à tua volta, irmão. Quantos dos nossos irmãos hoje são empresários e empregam vários irmãos e irmãs, de maneira que ele não pôde segurar a bênção sozinho, estendeu-se à família, estendeu-se até a igreja, não é? Irmão, ele tem vários funcionários que são irmãos, não da nossa igreja só, mas de tantas outras. E tanto, o irmão Samuel, que é nosso encarregado de orquestra, tem funcionários assim. E tantos outros, o irmão Luiz Vasconcelos, enfim, tantos outros. Que a bênção vem nas suas mãos, e eles já não podem mais gerir, já não podem mais segurar sozinho, e tem que compartilhar. Olha que coisa maravilhosa, irmão, prepara-te. Tu terás para dividir, glória ao nome santo do Senhor. Tu terás para dividir espiritual e material. Quando éramos o irmão N e eu de obreiros aqui nessa congregação, hoje somos em 42, só aqui, que trabalham de pregação de palavra, limpeza de chão, que é tudo igual, tem o mesmo valor. Glória ao nome do Senhor. Fora as igrejas espalhadas pelo Brasil, 80 e poucos anciães. E a obra de Deus vai chegando, vai alcançando vidas. Ela vai indo onde tem que ir. E outras igrejas que são infinitamente maiores do que a nossa, estamos dando um exemplo da nossa. Assim, irmãos amados, irmãs, glória ao nome do Senhor. Mais uma vez Deus manda repetir, a tua rede se encherá da minha bênção. Então somente esforça-te, então somente obedece a Deus, serve ao Senhor de todo o teu coração, porque aquilo que você precisa vai vir na tua mão, na medida da tua busca, na medida que você vai ao encontro, na medida que você não tira a mão sobre a semente que você lançou, o Senhor te diz, a mesma mão que beneficiou a terra, a mesma mão que ficou calejada, abrindo as covas para plantar a semente, será a mesma mão que vai comer do fruto, irmão. Deus não dá a nossa honra a ninguém, assim como não dá a dele a ninguém também. Glória ao nome do Senhor. A tua bênção será tua, a tua recompensa será tua, a tua exaltação será tua. Amã quis tomar a bênção que era de Mardoqueu para si, e Deus não permitiu, usando-se do rei, não é, do rei Assuero, disse, então vai lá e faz tudo isso para Mardoqueu. Ele achou que era para ele, mas foi para Mardoqueu. Irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém, e não dividirá a tua glória com ninguém. Isso já é a palavra que diz que Deus não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Assim como os nossos pecados serão dados conta por nós. Não é pela minha esposa, nem pelo esposo, nem pelo filho, e assim como a nossa bênção também. De maneira que quando andamos em retidão, toda a nossa casa é abençoada. E quando andamos em desobediência, toda a nossa casa sofre também. Pois se um pai de família é provado, toda a sua casa vai ser provada junto com ele por tabela, não tem jeito. Não tem jeito. E aqui, irmãos, Simão creu, mas houve um detalhe que é muito importante que nós nos lembremos. Ele viu a bênção. Ele apalpou a bênção, enfim, pegou os peixes, viu o que tinha acontecido, e o Senhor falou para ele, então, só que agora eu quero que você deixe tudo isso e me siga. E nós lemos aqui, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo
e o seguiram. Bendito seja Deus. Senhor, é maravilhoso isso que tu fizeste, mas a mim foi dado um chamado, a mim foi dada uma vocação, e eu vou seguir nessa vocação que tu me propusestes. Por isso, irmão, pastor, padre, qualquer sacerdote, qualquer um que viva para a obra, não deve enriquecer-se com isso. Se é uma vocação, ele deve ter o suficiente para viver dignamente, com algum conforto, se Deus assim o preparar, mas enriquecer-se não. Isso é maldição para a igreja e para ele mesmo. Então, irmão, lembre-se, projeta-te, crie os teus projetos, analise a cada um deles, e quando você escolher, lembra-te das consequências que implicarão. Os discípulos seguiram o mestre naquele momento, que viram aquele grande milagre e ficaram todos atônitos, porque é muito maravilhoso você ver uma obra dessa, a gente se enche de fé, e a gente diz, às vezes a gente pega um culto, né, que a gente falava turbinado, cheio da glória de Deus, e você fala, nossa, eu vou viver pela obra, para a obra de Deus, eu vou me dedicar mais, mas no dia seguinte a conta está lá, a doença está lá, o problema está lá, porque... Não é? Você deixa, como diz no conto de princesa, você deixa de virar princesa e vira abóbora de novo, né? Então a coisa volta à realidade. Então nós temos que ter, irmãos, sempre uma mente reta, uma mente centrada, uma mente bem, irmãos, concentrada nas coisas. Com foco, dizendo, eu sei, Senhor, que haverão altos e baixos, tanto que os discípulos... Na medida que as coisas foram evoluindo e foi se aproximando da crucificação e as coisas começaram a se apertar, as perseguições foram aumentando, muita gente foi indo embora, que é muito natural. Então não é empolgação de momento, não é entusiasmo de momento. Deus não quer te dar força essa noite. Deus quer te dar poder, glória ao nome do Senhor. A força acaba logo, mas o poder não, irmãos. O poder não, irmãs. Bendito seja o nome santo do Senhor. O poder de Deus é infinito. O poder de Deus é interminável. O poder de Deus é cheio de graça, é cheio de glória, ele vem com unção, e ele não acaba diante da primeira prova, ele não acaba diante do primeiro obstáculo, muito ao contrário, à medida que oramos, à medida que clamamos, e que nos colocamos na presença de Deus, ele é aumentado, irmãos. Ele é aumentado, ele é multiplicado, em nome de Jesus, receba poder pela palavra de Deus, receba poder pela palavra do Senhor, poder que não vem de nós, poder que vem de Deus, irmãos, glória, glória a Deus nas alturas, poder que vem da palavra de Deus, poder que vem da virtude do céu, derramada para nós essa noite. Abre a tua boca, glorifica o teu Senhor, e esse poder também te envolverá. Glória a Deus. Então, irmãos, os discípulos viram essa obra bonita, e foram eles, portanto, os primeiros discípulos que seguiram o Mestre, e continuaram no prenúncio e no anúncio efetivo do reino de Deus. E o Senhor te vem anunciar essa noite, tenho boas novas para a tua vida. Alamaia. Boas novas espirituais, boas novas materiais, boas novas na tua família, boas novas nos teus negócios, boas novas para essa terra, boas novas para essa nação. Glória ao nome santo do Senhor. Deus está mexendo todas as coisas, irmãos, para pôr as coisas no lugar. E o Senhor vai mexer em peças grandes. O Senhor vai mexer em lugares grandes. O Senhor vai mexer em grandes poderes. Bendito seja o nome do Senhor. Poderes esses que não são humanos. E esse poder que se sobrepõe a todos os demais é um poder divino. É um poder de Deus. E o Senhor te alerta essa noite. E te lembra de que tu nunca estivesse sozinho. Nunca. Você nunca esteve sozinho. E o Senhor te diz, e nem sozinha, e nem jamais estará.
Esse poder hoje é derramado sobre a tua vida. E aqueles que estão à tua volta receberão também o reflexo dele. Aqueles que estão próximos a você receberão a virtude dele. A tua rede se encherá da glória de Deus. Alamaia. Os teus braços abraçarão a bênção de Deus. A tua casa será iluminada com a glória de Deus. As libertações que são necessárias virem na tua vida virão. Os tempos de fome espiritual estão acabando. Os tempos de racionamento estão acabando. O tempo de ração seca está acabando. O tempo do bocado seco está acabando. O Senhor te diz: prepara-te. A minha bênção já foi endereçada até a tua casa. A minha bênção já foi endereçada até a casa da tua família, e até a tua parentela, e até os teus vizinhos, de porta, de portão, de muro. Glória, aleluia. Até o vizinho de mesa no teu trabalho será abençoado também. Avise, irmão, avise o povo de Deus que o Senhor tem recebido o nosso louvor nesses tempos difíceis, nesses tempos de trevas que estamos vivendo. O Senhor tem recebido constantemente a nossa adoração, tem recebido constantemente o nosso louvor, tem falado conosco, nos tem animado, nos tem protegido pela sua palavra. Ensina aqui, o povo aprende, ensina ali, o povo aprende. Corta alguma coisa, admoesta alguma outra coisa, ensina, repreende e vem ajustando, como uma máquina, como um carro de corrida. Ajusta uma coisa aqui, ajusta um pneu ali, muda o aerofólio, vai ajustando e vai arrumando. Olha, não faz a curva muito aberta, faz ela fechada, você ganha alguns milésimos de segundo na frente do teu concorrente, e o povo de Deus está sendo bem afinado, como um instrumento de corda, como um instrumento de sopro também, está sendo bem preparado. Ensaia a melodia, não está bom, ajusta de novo, e o Senhor te diz: agora parece-me que as coisas estão no lugar, parece que está tudo certinho, está tudo do jeito que eu quero, te diz Deus. Preparemo-nos, irmãos. Bendito seja Deus. Se aí fora tem muitas bocas para amaldiçoar a igreja, se aí fora tem muitas bocas para pôr medo e desespero nesse povo que já está tão sofrido, o Senhor manda a sua palavra essa noite e te diz: aleluia, eu venho essa quinta-feira abençoar o meu povo. E dizer ao meu povo que mesmo em meio a essa desolação, jamais faltará a minha bênção, jamais, bendito seja Deus, faltará a minha graça. Ainda que Deus permita algum mal vir na nossa vida, amados irmãos, Ele também faz com que a sua bênção chegue, para que nós estejamos sempre em equilíbrio, amados irmãos. Então recebamos essa boa palavra de Deus, e venhamos abrir os nossos corações para o novo de Deus em nós, para o melhor de Deus em nós. E prepara-te, está chegando a tua vez de cantar, diz o Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado Deus, nosso Pai Celestial, estamos ajoelhados para te agradecer pelo culto que tu nos tem preparado, por todas as coisas que o Senhor nos deu. Vimos, Senhor, e sentimos que o Senhor esteve e está aqui junto de nós. Nos faz sempre crer na tua santa palavra e tira de nós tudo que não te louva, tudo que te aborrece, tudo que nos afasta do Senhor. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para em todo momento, Senhor, estarmos no centro da tua vontade. Guarda a tua palavra em nós e toma todas essas vidas na tua mão. Nós cremos por fé que nunca nos faltará o pão celestial, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos por Jesus que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos nos despedir com o cântico 175. 175.
Glória a Deus. Por graça, o nosso Jesus, morrendo por nós sobre a cruz, pagou nossa dívida ao Criador, imenso foi o seu amor. Busquemos Jesus, sincero amor, na paz da humildade, com todo o fervor, divina mercê, Jesus dispensar. Ninguém merecia o favor do Senhor, mas Ele, por grande amor, a todos promete real salvação. Quem crê em Jesus tem perdão. Busquemos Jesus, sincero amor, na paz da humildade, com todo o fervor, divina mercê, Jesus dispensar a quem confiante a Ele clamar. Só em Cristo a salvação eficaz, aceita e vida terás. Jesus veio com seu poder nos salvar e seus fiéis ao céu guiar. Busquemos Jesus, sincero amor, na paz da humildade, com todo o fervor, divina mercê, Jesus dispensar a quem confiante a Ele clamar. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus e a graça de Jesus estejam em nossos corações. Amém.